Bíblia aberta, vamos para o capítulo 3 de 1 João. Aí, para quem está com dúvida, não é o Evangelho, tá? Uma epístola mais para frente, no Novo Testamento, você vai passar um pouquinho. Você vai botar 1 João ali. Capítulo 3. Vou mudar um pouco minha versão hoje. Vamos lá. A vida santa dos filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Algumas versões dizem não se espanteis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar essa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos por essa oportunidade, Deus, de estarmos meditando a sua palavra. Fala conosco essa manhã, Deus. Não deixe que o nosso entendimento seja tomado por qualquer distração, mas que a nossa mente possa estar aberta, o nosso coração, Deus, suscetível à tua presença, à tua fala, à tua manifestação, e que essa palavra seja uma palavra também que nos transforme, Deus, que nos confronte no que for necessário, ou que Deus nos abrace naquilo que nós precisamos, para que nós possamos nos encontrar cada vez mais segundo a tua vontade, Deus. Santifica-nos, Deus, purifica-nos nessa manhã e nos ajuda, Senhor, a trazer conosco uma semente daquilo que vai ser pregado, que não seja a minha fala em si, mas que seja a tua revelação a cada coração, conforme a necessidade de cada um, Deus. Abre as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos de ti e que o Senhor possa fazer a tua vontade essa manhã. O que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar.
Esse livro aqui, o livro de João, é uma epístola, né? É uma carta, portanto, que tem algumas indicações importantes com relação... É uma carta que tem algumas indicações importantes até de nível histórico, né? João aqui, que é o seu provável autor, o mesmo que escreve o Evangelho, embora haja algumas discussões com relação a isso, se é o mesmo João, mas eu acredito que há evidência textual suficiente para afirmar que é o mesmo, né, o apóstolo. Ele vai trabalhar aqui uma epístola na qual ele vai tratar de temas que estão mexendo, aturdindo aquela sociedade cristã que está se formando nos primeiros tempos. Porque havia muita discussão, muita disputa sobre quem Jesus era. Ou seja, havia uma discussão que a gente chama de cristológica, que é basicamente discutir quem Jesus é, quem Cristo é. Será que esse Jesus é um homem que foi adotado por Deus? Será que esse Jesus, na verdade, é o próprio Deus encarnado? Será que o Deus Pai se transformou em Filho? São discussões que ainda percorrem um pouco alguns debates, mas que meio que já estão pacificadas entre nós que somos cristãos e temos o que a gente chama de ortodoxia, ou seja, uma referência sobre a qual apoiar a nossa leitura bíblica. Então todos nós já entendemos que o Cristo ele é eterno com o Pai, não é isso? Criador, co-criador de todas as coisas, filho legítimo e nele somos feitos filhos. Então ele é Deus de Deus, não criado, mas gerado, ok? Então esse é o entendimento que vai ser construído pela igreja e vai ser formalizado em definitivo ali, lá pelo século IV. Ou seja, antes disso, havia muita disputa sobre quem Jesus era, muita discussão sobre o seu significado, sobre a sua vinda e sobre o seu próprio propósito. E ele vai trabalhar isso nesta carta. João vai começar a bater de frente com algumas ditas heresias do seu tempo. Ele bate no gnosticismo, por exemplo, uma crença que o conhecimento, a gnosis, a elevação mental e espiritual garantiria ao homem a ascensão necessária para uma espécie de salvação ou para um caráter redentivo. Também bate no que a gente chama de docetismo, ou seja, a ideia de que Jesus não veio em carne de verdade, ele veio em espírito. Mas aí João vai bater nisso, por quê? Porque se Jesus não veio em carne, ele não pode ter pago o preço do nosso pecado em carne. Então ele não foi inteiramente homem, ele teria sido apenas inteiramente Deus. Jesus não é isso, Jesus é inteiramente homem, inteiramente Deus, é o tal do mistério da graça. Como é que isso se revela? A gente só aceita isso, esse mistério revelado de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Então João, ele está batendo nisso. E eu acho que a própria feitura da carta já é interessante para a gente pensar algumas coisas, como que um apóstolo que é conhecido por ser um apóstolo amoroso, o apóstolo do amor, ele não arreda pé daquilo que é a verdade do Evangelho. Ele não faz concessões. Ele não abre milímetros de espaço, de fronteira, para que alguém possa bater naquela que é a verdade revelada. Ou seja, a revelação do amor não significa aceitar acriticamente tudo aquilo que os outros falam, mas, de fato, se apegar à verdadeira justiça e pregar o Evangelho conforme recebido. De modo que tudo aquilo que vem além, como o apóstolo Paulo fala, é anátema, tem que ser dispensado. Mesmo que um anjo do céu chegue aqui agora, colocando-se como anjo do Senhor e dizendo coisas novas que não são aquelas já reveladas em Cristo, nós temos que tomar isso como um excesso. Isso é uma coisa que não provém do nosso Senhor. Então, a relação aqui desses apóstolos com as Escrituras que estão sendo formadas e com a própria visão de Cristo é uma posição combativa. Eles não estão aceitando qualquer coisa. Então, a gente às vezes é levado a pensar que a posição amorosa de verdade como cristão é a gente atentar e respeitar todas as visões e achar que tudo está correto. Nós temos que respeitar as pessoas, sem dúvida alguma. É necessário respeitar, viver com civilidade, né? Saber entrar, sair, ser elegante com as pessoas, mas nós não podemos fazer concessões para aquilo que é a verdade revelada. O amor não eliminou a voracidade e o desejo de justiça do apóstolo. Tudo aquilo que era contraditório à palavra era por ele frontalmente recusado e rechaçado, né? Então é uma lição imediata que o livro já traz para a gente. Isso está muito presente no primeiro capítulo e se desenvolve também no transcorrer do segundo capítulo. Mas essa manhã nós não lemos nem o primeiro nem o segundo. Nós lemos o terceiro capítulo. E no terceiro capítulo, João começa a fazer uma análise que é ao mesmo tempo teológica e ao mesmo tempo é praxis, ou seja, é prática. Ele está pensando abstratamente sobre Deus, sobre a sua revelação, mas ao pensar nisso, essa teoria, ele proporciona uma solução prática para as pessoas e fala, olha,
Se vocês creem, então vocês fazem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês têm que fazer dessa maneira. Têm que ser guiados por esses sentimentos. E ao ler esse capítulo, e na verdade ao ser levado a ler esse capítulo, porque na minha cabeça veio uma ideia de trabalhar com esse capítulo, eu não tinha exatamente o que eu ia trabalhar, mas eu tinha uma indicação para esse capítulo em algum momento, eu fui lê-lo e eu separei aqui 5 lições que nós podemos tirar nessa parte específica da epístola, de 1 João, capítulo 3. E aí é aquela tônica que você já conhece. Por que 5 lições? Porque eu quis. Porque poderiam ser 4 lições, poderiam ser 6 lições. Cheguei a 5. Amém? Essas 5 podem ser desmembradas em outras também, e não necessariamente elas dão conta de todo o capítulo. Talvez haja outras coisas que você, lendo na sua casa, vai perceber, o Espírito vai te revelar, e que eu não trouxe essa manhã. Okay? Então essa não é uma tradução absoluta do capítulo, é uma interpretação que eu estou propondo essa manhã para os irmãos. A primeira coisa que eu acho que o texto me traz, assim, a primeira coisa que me chama a atenção no texto é que o cristão precisa ter plena esperança no porvir. Ele fala disso no início, ele fala sobre a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E eu acho que em tempos como os nossos, falar disso é muito importante, porque a gente vê na sociedade uma confiança muito grande em homens, em situações, em partidos, em eventos, e nós precisamos lembrar que como cristãos, independentemente das nossas diferentes posições, porque nós somos diversos, a nossa esperança não está nada disso. A nossa esperança está exclusivamente em Cristo. Porque políticos, partidos, circunstâncias, momentos, vêm e vão. Passam, a história vai transcorrendo. Se a gente olha o mundo no qual esses homens estão inseridos, eles estão inseridos num mundo onde eles são uma colônia de Roma. Eles estão sendo subordinados por Roma. E é por isso que muitos judeus esperavam o Messias libertador. Não é à toa, não é aleatório. As coisas não se fazem sem pano de fundo histórico, entenda isso. A confiança e a esperança no libertador humano se dava pelo fato que a vida era difícil. Se dava pelo fato que tinha alguns traíras entre os judeus, os publicanos, cobrando impostos em favor dos outros lá, em favor do império. Então, a gente está falando de um cenário difícil, de um cenário desconfortável. E é óbvio que num cenário desconfortável, o que a gente mais almeja no nosso coração é alguém que vai trazer a pacificação que a gente deseja, que vai trazer a solução para os nossos problemas materiais. Isso é óbvio, porque nós somos pessoas. Nós pensamos também com a boca. A gente quer ter comida, a gente quer ter moradia, a gente quer ter satisfação também, a gente quer ter saneamento básico. Isso é óbvio, isso move todos nós, isso é muito claro para nós. Mas a despeito disso, João escolheu abraçar um Cristo revelado na eternidade. A despeito de todas as dificuldades, ele não confiou na ideia de um Cristo que iria resolver todas as suas questões terrenas. Ele confiou na ideia de um Cristo que estaria comigo em todas as minhas questões terrenas. Então poderia ter dificuldades, poderia ter lutas, poderia ter momentos bons, mas Cristo está comigo e está tranquilo. Por quê? Porque eu tenho esperança, porque aquele que crê em Cristo tem esperança, o futuro é certo. A gente tem certeza das coisas. Às vezes a gente vai ter dificuldades na vida, vai ter situações angustiantes, lutas. Cristo estará sempre com seus filhos. E é sobre essa leitura que a gente compreende coisas da Bíblia, por exemplo, que são disputadas politicamente, como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque nós somos a nação não é um país, a nação é um conjunto de cidadãos. Nação é um conceito cultural, não é um conceito estatal, é cultural. Nação é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, que tem os mesmos costumes, que tem a mesma tradição étnico-cultural. Somos nós. Nós somos a nação, nós não precisamos esperar a formação dessa nação. Ela já foi formada em Cristo. Nós somos essa nação. Nós somos chamados por Deus. Então nós podemos confiar que a nossa vida é abençoada porque nós somos a nação já, cujo Deus é o Senhor. Nós já somos essas pessoas. Nós não estamos na expectativa da formação desse reino terreno, porque ninguém será apto a fazê-lo. A nossa confiança vem no Senhor. E é por isso que eu falei tanto no início do ano, irmãos, vamos seguir fazer o que nós quisermos politicamente. Isso é um país democrático. Não há nenhum problema de fazer o que queremos. Mas nós não podemos nunca perder o olhar de quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor chama-se Jesus Cristo. É nele que temos a esperança. É nele que temos a esperança. Sem ele não temos nem certeza do amanhã. Que dirá de transformações em 4, 8, 12 anos. Não teremos confiança em nada. Então a gente precisa alocar bem a nossa esperança.
A nossa esperança não está em homens, não está em carros ou cavaleiros. A nossa esperança está no Senhor. Aleluia. Amém? Então, quando eu falo isso, entenda, eu não estou querendo aqui provocar nenhum tipo de constrangimento. Eu quero que o seu coração esteja bem assentado numa verdade revelada, que é Cristo. Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa pedra angular. A nossa filiação está em Deus. A esperança do cristão, portanto, deve estar ancorada na certeza da soberania de Deus sobre todas as coisas. O texto fala sobre isso, né? Maior ainda deve ser a nossa esperança em face ao fato de sabermos que, e aqui eu cito o texto, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Veja, nós já usufruímos da presença de Deus, mas a palavra de Deus diz que a gente ainda não contemplou tudo. Nós ainda o veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. E o autor conclui essa afirmação reforçando que a manutenção dessa esperança nos capacita a nos mantermos puros. É a nossa esperança em Deus que nos purifica, nos mantém puros, né? Não nos deixa sujar com outras coisas. Porque quando a nossa esperança vai para outras coisas, vai para homens, vai para circunstâncias, nós nos sujamos com as coisas desse mundo. Repito, isso não quer dizer que você não possa ter autonomia para pensar e guiar a sua vida. A questão é a tua esperança. A tua esperança está em quem? Em Cristo? Ótimo, porque fala assim, todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Somos semelhantes a Cristo quando temos esperança, sobretudo, exclusivamente nele. A nossa vida, a nossa existência, os nossos dias, tudo que somos depende dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso tem que ser mais do que uma palavra que sai da nossa boca. Isso tem que ser mais do que uma retórica. Isso tem que ser uma convicção. Isso tem que ser uma certeza em nós. Saber que os nossos dias estão contados por Deus e que nós viveremos os melhores dias que Ele nos proporcionar. O segundo ponto que o capítulo passa para a gente é que quem ama a Deus não vive em pecado. No verso 6 diz assim, quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece, não entende quem ele é. Acho que João é muito claro aqui. Ele fala, se você tem uma vida de pecado, você não pode dizer que você é seguidor de Cristo. Ele não falou que você que é pecador, você que tem uma inclinação para a maldade, porque isso faz parte da natureza humana. Ele fala quem peca. O que é isso, quem peca? É quem continuamente exerce o pecado de modo acrítico, de maneira a cauterizar na sua mente o mal que está executando. Então eu faço mesmo e eu não acho que é errado. Com essa parte eu não concordo. Com isso aqui eu não acho nada a ver. E a gente começa a fazer seleções açucaradas nos textos bíblicos que nos dão promessas de bênção e nós rechaçamos e rejeitamos todas as correções de Cristo para nós. Isso não é o suficiente. A Bíblia não pode ser lida com cortezinhos. A gente precisa entender a palavra na plenitude, a revelação na plenitude. E o convite de Cristo para nós é para uma vida santa. Esse é o convite. Isso não quer dizer que você será perfeito, mas quer dizer que esse será o seu objetivo. Que a sua obstinação, o seu desejo pela manhã até o fim da noite será buscar viver como ele viveu. Essa é a nossa expectativa. Nossa esperança está nele. É muito comum para nós, para muitos dos que sentam nos bancos das igrejas, criarem um vínculo institucional com a igreja. E às vezes até um vínculo frágil, a bem da verdade. Que não necessariamente, infelizmente, traduz uma posição de rejeição àquilo que Jesus rejeitou. Ou seja, a gente estabelece vínculos institucionais, vem à igreja, a gente fala sempre sobre isso aqui, reproduz uma gramática cristã, fala abençoado, povo de Deus e não sei o quê, mas a nossa vida mesmo, ela não caminha para essa transformação, porque a gente está muito mais preocupado com parecer ser alguma coisa, porque isso dá para a gente certo respaldo ou trânsito social entre as pessoas, do que de fato ser. Mas a verdade é que Jesus conhece o profundo e o escondido. Todo mundo pode ser enganado por você. Jesus não pode. E a grande questão é que no final, o que mais importa é a opinião de Jesus sobre você e não das pessoas. Amém. A opinião que mais vale é essa. Se todo mundo te acha legal e Jesus acha que está errado, você tem que se alarmar. Existe um problema muito grande aí. A nossa posição não pode ser essa. Em outras palavras, há muitos dos nossos, e aí quando eu falo dos nossos, eu não me refiro apenas à Nova Jerusalém Tijuca, amém? Eu me refiro à igreja de Deus, à comunidade que se reúne sob o título de cristão no mundo todo, nas suas mais variadas vertentes, amém? Há muitos dos nossos que se habituaram à vida dominical da igreja, se habituaram a um repertório vernacular cristão,
né, sem com isso se submeterem a uma transformação mais profunda e verdadeira. O que João fala para a gente? Filhinhos, verso 7, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. A associação é imediata. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. É duro, mas é o que está sendo dito. Eu não aumentei isso aqui, você sabe, eu não escrevi isso essa manhã. Isso está circulando há 2000 anos aí. Está circulando. Quem continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Por quê? Porque quem peca desde o princípio é ele. Então, se alguém faz o que ele faz, então pertence a ele. Ponto. Mas eu acho, a sua opinião não interessa essa manhã. Não interessa a sua opinião. O que interessa é o que João está falando. João está falando, se você vive em pecado, você tem que se alarmar. Ajuste a sua vida. Não crie desculpas para o constrangimento da palavra. A palavra vai te constranger. Ela está aqui para isso. É para te provocar. Não crie desculpas. Avalie. Se eu vivo em pecado, a quem eu sirvo? Se eu naturalizei coisas que são estranhas ao Evangelho, se eu tenho que fazer tudo que eu faço escondido, a quem eu sirvo? Isso tem que ser pensado. Quando continua a pecar, né, pertence ao diabo. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Não há coexistência entre luz e trevas. Não há. Não há essa coexistência. Não dá para fazer meio no caminho. Não dá para criar equilíbrios. Isso são outras filosofias. Tem um pouco de bom em todo mal, tem um pouco de mal em todo bom. São outras filosofias. A palavra de Deus fala para a gente de luz e trevas. A relação é binomial. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. A vida de Deus está nele. Então eu não vivo no pecado porque a vida de Deus está em mim. Se a vida de Deus está em mim, eu mesmo sou levado a fazer o que é correto. Porque o Espírito me leva a fazer isso. Porque eu dou espaço para o Espírito falar comigo. Logo, não pode continuar a pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. João está repetindo a mesma coisa. Para ver se você entende. Assim logo podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. João é profundamente enfático a afirmar que quem é nascido de Deus não vive no pecado. Que é preciso permanecer. E o poder para permanecer não vem de você. Deixa eu te falar isso. Embora esteja falando sobre viver em pecado e viver em luz, a palavra não fala que você faz isso sozinho. Quem te dá poder para obedecer é o Espírito. Quem te capacita a fazer o que Deus quer é o Espírito. Você não faz sozinho. Não tem como. Quem te capacita a viver a vontade de Deus é o Espírito que move em você o sentimento necessário, a força necessária, a energia necessária para poder obedecer a Deus incondicionalmente. É o Espírito que capacita. Então a nossa oração tem que ser assim: Espírito Santo, me capacita a obedecer a vontade do Pai. Porque eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda. É a vida de Deus e a nossa conexão com o Eterno através da ação do Espírito Santo que faz isso, que nos capacita a vencer o pecado. A conclusão óbvia disso é o que para nós? Quem abraça o pecado e continua a pecar continuamente sem arrependimento, porque pecar nós vamos, mas nós nos arrependemos. Quem vive em pecado sem arrependimento e transformação não é nascido de Deus. Não é nascido de Deus. E a gente tem que começar a fazer uma desambiguação, uma separação entre o que é ser nascido de Deus e o que é ser vinculado institucionalmente a uma igreja. São coisas diferentes. Ah, mas o fulano vive há 20 anos na igreja. Mas talvez ele não seja nascido de Deus. Nascer de Deus é outra coisa, é um outro fenômeno, é um outro processo, que não se dá em bases materiais, se dá em bases espirituais. É algo que é o Espírito que realiza, ninguém pode realizar. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso falar, a partir de agora você é nascido de Deus. Eu não posso determinar isso. Eu posso orar com você. Eu posso ler a Bíblia com você. Eu posso te ensinar. Eu posso te ouvir. Mas quem é nascido de Deus é nascido pela ação do Espírito. Amém. É o Espírito que faz isso. Então nós não somos aqueles que conferem a vida. Nós somos os instrumentos do compartilhamento dela. Nós apenas a compartilhamos. Então, tal conclusão, ela precisa, irmãos, nos levar a produzir uma reflexão mais séria a respeito da nossa própria condição. Ela tem que magoar a gente aqui, tem que bater. Estariam os nossos atos, pergunto essa manhã, sendo condizentes com o de filhos ou incrédulos? Com
atos de pessoas transformadas ou pessoas que são renitentes e persistem nos seus erros, resistindo à ação do Espírito? Isso é uma avaliação pessoal. Nós temos que fazer essa avaliação. Como é que a nossa vida ela é lida aos olhos de Deus? Esquece como seu irmão te lê. Não interessa isso agora. É você e Deus. Amém. Como é que Deus está lendo a minha história? Se a minha história fosse um livro, ela ia ser uma história de redenção e superação ou um drama com um final triste? Como é que seria lido nos céus? Essa pergunta, eu acho que coloca a gente em perspectiva muito pessoal diante de Deus. Porque embora Jesus venha trazer a salvação para uma noiva, que é uma igreja, o nosso relacionamento com Deus é interpessoal. Ele até fala, ó, Abel foi justo, Caim era filho do diabo, porque ele cedeu à tentação da serpente na sua mente, né? A ação do mal, ele cedeu a isso. É pessoal, é a mesma família, percebeu? É a mesma família. Nós também somos a mesma família, família humana. Mas Deus vai olhar para a gente no nosso coração, no nosso âmago, e vai perguntar, e aí, é filho ou não é filho? E a gente vai ter que responder esse chamado. Não tem outra forma de explicar isso. Terceiro ponto, não encontramos plena aprovação daqueles que não amam a Cristo. Não encontramos. No verso 13 diz, portanto, meus irmãos, não se surpreendam, não se maravilhem, se o mundo os odiar. Não é para se ter surpresa. Quando nós, como cristãos, somos odiados, nós temos que entender que isso é o normal. A Bíblia antecipa isso para a gente. Estranho seria se o nosso padrão fosse louvado. Não é. Não será. Amém. Aceite isso. Ah, mas nós estamos em conflito com o mundo? É isso. Perfeito. Entendeu? É isso que a palavra diz. O teu padrão é conflitivo com o padrão que está estabelecido nessa terra. Você é diferente mesmo. Você que é o estranho. Entenda isso. Você é o estranho. Você acha que todo mundo é estranho? É tu. Tu é estranho. Porque você rompeu com o paradigma deste mundo, que fala que uma série de coisas são aceitáveis, e você fala, não, mas o que o Espírito me diz não é isso. E eu sou conduzido pelo que o Espírito me diz. E eu repito, isso é loucura, porque o Espírito ninguém vê. É uma questão de fé. A gente não vê, mas tem certeza. E aí fica mais louco. Porque não é palpável, irmão. Não tem como medir, entendeu? Você não consegue aferir sobre Deus, o seu poder, por meios humanos e científicos. Eu brinco com os alunos, a ciência tem limite. A ciência responde muita coisa, mas ela é incapaz de responder sobre o significado da existência. Por que existimos? Não tem como fazer isso. Pegar um tubo de ensaio, 5% de desejo, vontade, 2% de Deus, significado. Não tem como. É transcendental. Ou você tem uma resposta teológica, ou você sofre filosoficamente sem resposta. Você tem que entender isso, não tem como, não tem resposta para isso. Então, é algo que transcende. E aí as pessoas não vão entender mesmo. Porque para nós é poder, para os outros é loucura, é insanidade. É gente doida, é gente desequilibrada. É assim que a gente vai ser visto. Eu sei que você vai fazer um esforço humano, que eu acho digno, de chegar para as pessoas e mostrar que você consegue ser uma pessoa equilibrada e racional. Mas no fundo, vai ter sempre uma coisa assim, mas tem um que é solto. Que ele fala que escuta a Deus. Ele é gente boa, mas acredita nessas coisas. Não tem jeito. Não vos maravilheis. Não se surpreendam se as pessoas odiarem a gente, acharem estranho. Não devemos nos surpreender com a insatisfação do mundo com algumas dessas escolhas e posições. Não devemos. O pecado que domina as mentes e corpos cauteriza o entendimento das pessoas quanto a Deus e sua revelação. Elas não entendem porque não receberam a revelação, elas não aceitaram essa revelação. Então elas não têm os mecanismos que você e eu temos para entender essas coisas. Porque tem gente que está lendo a palavra, mas tem gente que está recebendo a vida da palavra, amém? 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 E nós somos aqueles que recebem a vida da palavra. Muitas pessoas rejeitam conscientemente os estatutos de Deus e se veem profundamente incomodadas com a mera existência de pessoas que proclamam as verdades do Evangelho. A mera existência incomoda. Eu conheço crente que odiava crente. Odiava. Eu odiava com toda a força. Por quê? Porque isso é o normal. O pessoal odeia mesmo, acha estranho. E a gente precisa entender isso, é a realidade. Esteja disposto a arriscar a sua aceitação por Cristo. Esteja disposto a isso. De não te aceitarem porque você ama Cristo. Aceite isso.
Você vai ter que fazer uma escolha às vezes. Ah, mas o meu amigo vai me rejeitar. Faz parte. Não se surpreenda. Ele vai te rejeitar mesmo. Não é todo mundo, mas vai ter gente que vai te rejeitar. Tenha ciência de que a mesma palavra que liberta também fere. Por isso que as pessoas não querem. Porque a palavra incomoda. Ela magoa, ela expõe as suas mazelas. Ela pega o que está escondido e põe em evidência na luz. Ela provoca. Ela é desconfortável. Não que com isso, fica pequeno parênteses, não que com isso seja necessário ser uma pessoa mal educada. Não estou falando de má educação, sempre reforço isso para ficar bem claro. Não estou falando de chegar, olha só, não. Seja educado, ninguém é obrigado a lidar com deselegância. Seja educado, mas se apegue à revelação da verdade. João, o apóstolo do amor, falou que o gnosticismo está errado. Amorosamente eu falo para vocês que vocês estão errados. Ele não precisou aumentar o tom. Ele conseguiu falar, isso aqui não está certo. A minha afirmação aqui é quanto ao conteúdo, quanto à revelação que é transmitida, não quanto ao modo mais violento de se expressar. Não é necessário isso. O poder de Deus é suficiente, não precisa aumentar a tua voz, não. Quem faz é o Espírito, não é a tua altura de voz. Falta de educação é coisa diferente. Não é isso que eu estou falando, não é essa a proposta. Seja como for, é preciso sim estar ciente de que as luzes têm um histórico de incomodar e dissipar as trevas. É a característica da luz. Ela incomoda as trevas. Ela dissipa as trevas. A presença do Espírito em nós nos torna espiritualmente confrontadores. Só do Espírito está em você. Você já é confrontador. Só de estar em você. Enquanto filhos, a gente tem uma credencial divina. Um marcador espiritual que você não está vendo, mas o mundo espiritual vê. Que não deixa a gente passar desapercebido. E que nos qualifica para fazermos coisas maiores. E é por isso que elogios como "você nem parece crente" devem ser avaliados com rigor. Você nem parece crente. Tem duas possibilidades, pelo menos, que eu elenquei de significado para isso. A primeira é que, às vezes, de fato, isso pode ser uma expressão do preconceito da pessoa, né? A pessoa, de fato, tinha uma perspectiva errada sobre a coisa, muito estigmatizada, né? Às vezes com mais exageros, às vezes com menos, porque também tem, né, toda sorte de insanidades por aí, né? Então a pessoa tinha um estigma com relação a cristão, e ela criou essa imagem, ela se fechou nessa imagem. Uma imagem deturpada, né, distorcida, ou excessiva, exagerada, né, ou homogeneizadora. Todo cristão é meio que assim. E às vezes ela tinha essa imagem errada, e de fato, ao te conhecer, pela pessoa educada, que você é inteligente, uma pessoa dedicada, que sabe conversar, que expressa bem suas ideias, ela tem um rompimento de paradigma. De fato, às vezes acontece isso. E isso não tem nenhum problema. Esse tipo de coisa, de fato, é elogiosa. Quando alguém fala, "pô, você nem parece crente", na verdade, ela não está falando de você, ela está falando dos preconceitos que ela tinha, que estão sendo modificados. E isso é bom, isso é bênção. Mas existe a possibilidade também de essa fala expressar uma surpresa pelo fato de você estar realmente vendo uma vida que parece subverter em diferentes níveis aquilo que o cristianismo aparenta pregar. Então, assim, se é o primeiro caso, nenhum problema. Porque aí é a pessoa que tinha uma leitura equivocada e que está sendo rompida. E glória a Deus pela minha vida que a pessoa está tendo essa visão rompida. Ela usou uma frase que é um pouco estranha, mas é aceitável dado o grau de preconceito que ela tinha. Agora, se é o segundo caso, aí é coisa muito perigosa. Esse tipo de aprovação é perigosa e deve servir como um verdadeiro alarme pessoal no que diz respeito às nossas interações com as pessoas. Porque você nem parece crente, porque você faz isso, aquilo, outro, e crente não faz isso. Esse elogio não é bom elogio. Esse elogio é permissão de Deus para aviso. Deus usa até o ímpio para falar com o filho. Deus usa quem ele quiser. Ele pega um ímpio, um cara perdido, pega um bêbado, abre a boca dele, faz ele te falar a coisa, depois ele sai e você recebeu a palavra e nem sabe o que foi Deus que falou. Deus usa quem ele quer para falar com os filhos. Ele chega. Então não se surpreenda se no meio das tuas confusões mentais, dos teus erros que você talvez possa estar tendo na sua vida, alguém que é perdido chegue para você e te dê uma palavra que parece estar pregando. Não se surpreenda. Isso é misericórdia de Deus. Porque isso é a chance de ajuste,
gente fala, cara, realmente, eu estou muito fora, porque o desvio é devagar, né? O movimento é super devagar, você não percebe. Você já viu qualquer bichinho que, tipo, uma lesminha andando? Você olha para ela aqui, ela está aqui. Você olha para ela, ela está andando devagarinho, né? Uns passinhos assim, baby steps, você nem vê para perceber. Aí você virou a cara aqui, falou com o outro, voltou, ela já andou um pouco. O desvio assim, é passinho. É um negócio assim, mas isso aqui é fronteira com Jesus, aqui eu só passei um pé. Não, mas eu estou com a maior parte do pé dentro, só uma parte fora, mas um pé em cada lado não tem problema, porque eu tenho 2 pés. Mas ainda tem uma partezinha de Jesus aqui. Jesus ainda tem uma parte de mim. Mas eu gosto de Jesus. Eu já até gosto de crente, tem até familiar que é. Vai. É devagar. Não é rápido. É progressivo. Já falei com os irmãos. É na mudança da cultura. É na mudança do entendimento. É com a aceitação de coisas que não são aceitáveis. É com o acolhimento de ideias, de ideologias, de princípios que não são cristãos. E quando eu estou falando disso, não estou falando de política, ok? Estou falando de conceitos que circulam em ambientes de ensino, que circulam em ambientes de trabalho, que circulam no núcleo familiar. Porque quando a gente fala de ideologia, a gente sempre está pensando muito hoje em dia, né? Como a gente faz as coisas, sempre pensa em questões assim, diversidade e temas com relação a aborto, e não sei o quê, e droga. É também isso. Mas às vezes é traição. Tem alguém na família que fala, ih, meu irmão, normal, cara. Faz a tua festinha lá. Faz o teu negócio, ninguém precisa saber. Sai mais cedo, ela não vai saber. É um padrão também, tá entendendo? Não estou falando essas coisas que estão discutidas na internet e tal. Isso é nossa bolha, tá? Porque o mundo real, as pessoas nem dominam essas questões. No mundo, as pessoas não conseguem ser mais indiferentes a isso. Elas não têm ideia do que são essas coisas. As questões cotidianas são outras. Às vezes é traição, é vingança, é falta de perdão. A gente é que acha que o problema do mundo são essas pautas minoritárias que só nos centros urbanos estão sendo discutidas. A vida das pessoas tem outros problemas. Então é o pai que bate muito no filho. Isso é um pecado também. O maluco espanca a criança. Eu estou falando isso por experiências que a gente vive de atender pessoas. Amém? Cara, eu falei já para os irmãos, 80%, 90% dos problemas que a gente encontra tem raiz da infância, é impressionante. É alguém que apanhou, é alguém que foi assediado, é algum familiar que fez alguma coisa errada, é alguma coisa que foi retirada, é sempre na infância. E muitas vezes no núcleo familiar. Então, às vezes, a gente quer olhar muito para fora, né? Não, porque a sociedade, não, porque os partidos, não, porque não sei o quê, não, porque o movimento. E as famílias? Vamos olhar para dentro das famílias. Porque a primeira instituição é a família. O primeiro núcleo é a família. A tua família está arrumada? Arruma a tua família. Pode ficar preocupado. Não, mas o fulano e a família. Amém. Não, porque você lê com o teu filho, você estuda com ele, faz o básico. O básico bem feito já resolve a maior parte dos problemas. Já falei isso com os irmãos, a maior parte dos problemas que a gente acha que existem, nem existem, hein? É só ilusão nossa, tá? Nem existem essas questões. O problema real tá na tua casa. Você consegue dar conta do teu filho? Consegue dar conta da casa? Você é perdulário, gasta demais? Você ofende as pessoas com as palavras? Você naturaliza certos pecados sexuais? Entendeu? Essas questões têm que ser tão provocativas e tão incômodas pra gente como outras questões que também circulam por aí. Eu não quero colocar que essas outras não são importantes, mas a gente não pode usar elas como cavalo de Troia, entendeu? É aquela questão. E o restante fica secundarizado. Não adianta vir para a igreja arrumado, não sei o quê. Aliás, até meus amigos me zoaram aqui, pô, tá de blazer, não sei o quê. Até a Isabela, o pastor viaja, né? Já surge alguém querendo tomar o lugar, né? Já botou o blazer, né? O pastor não pode viajar, né? Que já fica, eu quero, não sei o quê. Né? Brincadeira, né? Você brinca a minha esposa, cara. Você é minha esposa. O pastor viajou, tu quer assim agora, né? Aí é você, a igreja tem pastor, tá? Não é você. Ah, bem, amor. Glória a Deus. Não sou eu mesmo, não. Só que vi arrumadinho, né? Tudo certo. Mas, enfim. Não é isso, né? É a vida cotidiana, é a casa. É lá que tá as nossas questões. E a nossa vida, ela se esvai, né? É muito rápido. Então a gente tem que cuidar das coisas que Deus deu pra gente e viver feliz com o que Deus nos deu. Deus me deu minha família, vou cuidar dela. Eu amo todas as pessoas, mas eu tenho que cuidar primeiro da minha esposa. Então, assim, tem que saber canalizar esses esforços.
Tem que saber botar energia também. Então, olhe com muita atenção essas questões cotidianas. Veja se os elogios que você recebe, o que eles trazem no fundo. O que está subjacente ao elogio? É a quebra do preconceito da pessoa ou é a tua vida que está estranha? Se você ouviu isso em algum momento recente, para e pensa, deixa o Espírito falar do teu coração. Já falei, não sou eu que falo, é o Espírito que fala. Amém? Então a gente tem que lembrar que é o Espírito que nos qualifica a obedecer. É Ele que nos qualifica a realizar todas as coisas. Quarto ponto. O primeiro amor nos capacita a amar os nossos irmãos. A gente discutia numa oração o que era o primeiro amor, né? Em Apocalipse tem essa discussão, capítulo 2, você abandonou o primeiro amor. Tem muita gente que fala de primeiro amor, pensando que o primeiro amor é aquela paixão inicial. Sabe como é que é? Quando você conhece a pessoa, e aí você fica apaixonado, parece que tem borboleta no seu interior, sabe? Aquela coisa assim, sensação, o primeiro amor. Aí quando você conhece Jesus, também tem a sensação, né? De paixão, assim, tal. E a pessoa fala assim, eu esfriei, não sinto mais aquilo que eu sentia. Você nunca vai sentir. Entenda? O primeiro amor que a Bíblia fala não é exatamente esse. Eu nunca vou conseguir sentir, e não é só eu, todo mundo aqui, e nem a Isabela vai conseguir sentir, por mim, o mesmo sentimento da primeira semana. Já tem muita história vivida. Não dá para ser igual a primeira semana. E, aliás, seria infantil se fosse. Não seria nem genuíno, seria ridículo. Porque ia ficar... isso aqui. Ridículo. É um amor mais maduro. Não é pior. Ele só se transforma de acordo com a necessidade do avanço do casal. Se desenvolve. Não é isso? Coisas que são fofas numa época são ridículas em outra. Criança ser fofa e ficar... é fofo. Um moleque de 10 anos... fala direito. Tem 10 anos, cara. O quê? Fala aí, bicho. O que tu quer? Não, pai. Tá, isso aí, pô. Então tem fase. Tudo é fase na vida, né? Então, assim, o primeiro amor não tem a ver com... eu preciso sentir aquela paixão de eu não dormir, eu só falo de Jesus. Isso aí, legal, é o início da coisa. Mas depois que você amadurece, você aprende a amar a Deus de um modo contínuo e mais sólido. Amém. Você não precisa ficar... Então, porque a gente fica se cobrando a viver uma coisa que você nunca vai viver mais. Eu quero sentir aquela paixão de novo. Não dá, brother. Não dá. E nem Deus está te pedindo isso. O primeiro amor não tem a ver com uma qualidade do amor em si, mas tem a ver com a ordem do amor. O primeiro amor da minha vida é Deus. Eu tenho que voltar a amar a Deus para conseguir ser apto a amar os outros. Ele é meu primeiro amor. Se eu não amo a Deus, eu não amo meus irmãos. E se eu não amo meus irmãos, quer dizer que eu não amo o suficiente a Deus para deixar com que Ele me faça amar meus irmãos. Então eu tenho que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o amor a Deus. Não é um tipo de amor leve e jovial. Ele pode ser maduro e consciente. Eu vou voltar a Deus, eu vou voltar, Senhor, me capacita. Meu primeiro amor é Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero sentir, ok, tem gente que canta e fala, sentir, amém, também não tem problema, ok? Também tem lugar para outras expectativas e outras interpretações em determinados momentos, amém. Mas o sentido bíblico da coisa tá muito mais, me parece, está nesse sentido de buscar primeiro a Deus, o primeiro amor, aquele que é o fundamento, aquele que é a pedra angular, aquele por qual todas as coisas foram feitas, é nele, é o primeiro amor, eu busco a Ele. Então esse primeiro amor em Deus me capacita a expressar esse amor coletivamente. Aí o verso 10 fala assim: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Por isso, porque se você não ama seus irmãos, quer dizer que teu primeiro amor está bagunçado. Porque se tu amasse a Deus mesmo, Deus ia te capacitar e você ia se esforçar para amar seus irmãos. Porque amar é uma atitude consciente. É um exercício. Mas eu não sinto. Bobo, fresquinho. Tem que desenvolver. Você conversa, cara. Não, mas eu não sinto. Rapaz, para com esse negócio. Pede a Deus a ajuda para amar. Tem que amar. Se amamos nossos irmãos, 14, significa que passamos da morte para a vida. Logo, quem não ama está na morte. Se você ama, você passa para a vida. Se você não ama, quer dizer que você está na morte, cara. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. É por isso que ele fala, a Bíblia fala de voltar ao primeiro amor, porque quem vai me capacitar a amar meus irmãos é Deus. Amém.
Porque a família de Deus é diversa, complexa, diferente, formada por um monte de gente. A gente olha para o núcleo central de Jesus. Que bagunça! Que bagunça! Jesus falou assim: vamos fazer um negócio arretado? Vamos. Pega um publicano, é um Big Brother da Palestina do primeiro século. Pega um publicano, pega um zelote, pega um outro lá que é mais fiel à lei, pega um judeu mais certinho, junta essa galera, vamos ver o que vai dar, vamos dar uma espiadinha. É isso que está acontecendo. Junta um monte de gente diferente e toda essa galera treinada pelo mesmo Cristo para fazer obras maiores. Então, não é matar a diversidade da coisa, não é isso, mas é aprender a amar em diversidades aceitáveis. Tem margem de diversidade que é trevas, amém? Tem coisa que é trevas. Mas eu estou falando assim, na luz há diversidade, na luz há diversidade. E às vezes a gente tem assim, não, eu rompi com aquela pessoa, eu não falo mais, vou ler de novo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Mas a pessoa... Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Você pode ficar recalcitrando aí. É com a Bíblia que você vai se ver. É com o Senhor que orientou a escrita que você vai se dar conta. Não é comigo. Eu estou tentando aqui ser boca de Deus para a tua vida. O que você vai fazer com isso é contigo mesmo. Eu não tenho controle sobre isso. Eu dou conta daquilo que eu faço. E daquilo que eu falo. Daquilo que você faz com o que eu falo, eu não tenho como controlar. Mas eu estou te falando. Existe uma demanda espiritual por ajuste. Amém. Existe uma demanda espiritual por perdão. Amém. Existe uma demanda espiritual por acolhimento. Amém. Mas lá atrás, irmãos, não existe pastor que já não foi vilipendiado. Não existe pastor que já não foi criticado. Não existe pastor que já não foi traído. Se a capacidade nossa de exercer ministério, seja ele qual for, eu falo isso como alguém que viveu com pastores muito próximos a vida toda. Se a capacidade nossa das pessoas de exercer o ministério dependesse de ter plena aprovação a todo tempo e ter das pessoas o amor que você dá, ninguém exercia a obra. Ninguém exercia a obra. Você tem que ser guiado pela tua consciência cristã. A minha consciência diz que eu tenho que amar meu irmão. Amém. Então eu vou resolver com meu irmão. Eu vou chegar e falar assim, vamos resolver esse negócio? Vamos conversar, vamos ajustar, vamos falar, vamos abrir o coração, fala o que te incomoda, mas deixa eu falar também, não vai para falar só, você vai me ouvir, não tem esse negócio, não vai funcionar. Fala assim, eu quero te ouvir também, deixa falar, porque às vezes tem problema que é coisa pequena e que ficou grande, porque não teve diálogo. A gente quer ser chamado para falar as nações, a gente tem que aprender a ouvi-las também. Sentar e ouvir as pessoas. Você não pode esperar a tua vez de falar. Tem gente que não escuta, espera a vez de falar. Eu falo, estou aqui esperando um momento. Quase como uma hiena. A espreita da carne que vai ficar solta. E agora? Aí eu começo a falar. Escuta. Deixa a pessoa falar. Às vezes, ao ouvir, você resolve problemas enormes. Porque você está querendo se defender. E às vezes Deus está te chamando para poder se entender. Às vezes tem uma dor ali que você não entendeu. Você tem que calar a boca para entender. Cerrar a tua boca, ficar quieto e escutar com atenção, escutar com aqui, com o coração, o que está sendo dito. Às vezes você vai escutar e não vai concordar com tudo, mas você vai escutar. Você vai ser amoroso. E mediante a escuta, você inclusive vai poder fazer os contrapontos amorosamente que você acha importante. Mas você precisa fazer esse exercício. Amar é um exercício, meus irmãos. Não nos limitemos, o verso 18 diz, a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Esse amor, então, ele não pode ser negligenciado. A gente é levado, muitas vezes, a pensar que amar é amar aqueles que estão em concordância com a gente em todos os pontos. Em alguns momentos, eventuais discordâncias aceitáveis da vida, amém? Estou falando de coisas, não, acho que eu tenho que matar pessoas, eu acho que não, isso não é aceitável, tá? Estou falando de coisas aceitáveis, muitas discordâncias aceitáveis vão ter entre nós. O problema é que em algumas situações a gente não faz esforço para mudar e para tentar ter uma postura mais adequada. Essa postura de resistência aos nossos irmãos não é bíblica, ela é tudo, mas não é bíblica.
A Bíblia não fala disso pra gente. Somos encorajados a amar nossos irmãos. Aqui, a capacidade de amar está diretamente associada à vida, de modo que quem não ama não passou da morte para a vida. Se recusamos as palavras aqui escritas por João, qual é então a nossa real situação? A nossa situação é que o nosso evangelho virou moralidade. E evangelho não tem a ver com demonstração de moralidade, mas com prática de amor. A demonstração de uma moralidade é produto da transformação divina, mas o dom do Espírito é qual? É o amor. A moralidade não é o dom. O dom é o amor. A expressão da moralidade é produto. Ela não é o evangelho. A moralidade é a marca da transformação do evangelho. Mas o evangelho está radicado num ato de amor eterno do Deus Pai. Amém. É amor. O evangelho é amor. Nessa hora, portanto, somos levados a perceber que existe uma real necessidade de sermos pessoas que buscam viver de modo santo, perdoando, sendo perdoados, dialogando, e não meramente marcando uma posição de sinalização das nossas próprias virtudes e dos vícios alheios. Porque a gente é muito compassivo com a gente mesmo. A gente acha, muitas vezes, eu falo isso muito, as pessoas me conhecem, sabem disso, há uma tendência nossa de ficar marcando, de sinalizar nossas virtudes, né? Como se a gente tivesse monopólio das virtudes. Meu irmão tem todos os vícios. Você tem um monte de vício, cara. Tu é problemático também. Tem um monte de problema. Eu também tenho. Todo mundo tem defeito. Esse negócio de ficar, não, porque a gente aqui é separado, né? As virtudes são nossas. É eles que tem que... Para com isso. Não tem nada a ver esse negócio. Quem faz divisão entre irmãos não é da parte de Deus, não. Deus odeia essas coisas. Você não está aqui para poder ficar sinalizando virtude. Isso aqui é para construir virtude coletiva. É isso que está chamando. Então, isso aí é muito importante, porque em momentos como esse, isso é muito central. Um momento político tão tenso no Brasil, as pessoas querem sinalizar a virtude. Eu acho que quem faz isso não é crente. Fica um acusando o outro que não é crente, que não é crente, que não é crente. Ninguém é crente. Para que esse negócio? Porque eu acho que isso aqui também é coisa de crente. E tem coisas também que aqui também não são coisa de crente. Tem em todo lugar coisa que não é coisa de crente. Então para com esse negócio de ficar julgando a cristandade alheia baseado nisso. Não tem nada a ver. Está perdendo tempo. Sabe o que acontece? Aí a gente fica ocupando energia com isso, alocando energia nisso, e não faz o básico, é pregar o evangelho. Para de gastar energia com essas coisas. Para de ficar brigando com os outros. Isso custa a vida, cara. Rapaz, a vida é curta demais, né? Essa semana aí o rapaz da Lagoinha, de Niterói, alguém viu essa situação? O André Fernandes esteve aqui, não teve? Anos atrás? Ele da Lagoinha, lá do Next. Foi para os Estados Unidos, acho que foi por Orlando. Né? Aí quem assumiu foram gêmeos. Carequinhas conhecidos e tal, parará. Trabalhava com parte digital, super criativo. Um deles morreu. 28 anos, eu acho. Jovem. A gente não tem controle da manhã. Mas ele tem que saber assim, eu combati o bom combate. Eu acredito que ele tenha feito isso. Que era um homem de Deus. Combati o bom combate. Mantive a minha vida. É isso. Então assim, você talvez não tenha a chance de perdoar se for amanhã. Não tem controle da manhã. Perdoa hoje. Amém. Fala que ama hoje. Amém. Conversa hoje. Amém. Puxa para o seu lado hoje. Talvez não haja um amanhã para isso. E aí você vai ficar com isso aí na tua cabeça para sempre. Para que você vai se submeter a isso? Sabe quem que bota na tua cabeça de não perdoa? Não faz não. Ele que está errado. Ela que está errada. Sabe quem faz isso? É o diabo. Porque o diabo tem prazer em destruir relacionamentos. Eu não acho que seja. Então você não é espiritual. Porque quem planta e semeia contenda não é Deus. Quem semeia contenda entre irmãos é o diabo. Mas eu estava falando que eu estou possuído. Não, mas você está caindo na sugestão. É o venenozinho da serpente. Ela solta no ouvido e você está tomando. Tu não está possuído nem nada. Tu é servo de Deus, tu é filho de Deus, tu é filha de Deus. Mas tu está caindo no continho dele. Na lorotinha do diabo. Né? Do sete peles, do coisa ruim. Do rabo de seta, no estilo de criança. Né? Como o Vitinho gosta de sempre dar diferentes determinações do diabo. Está caindo na conversa dele. Você tem que ouvir o que Deus está te dizendo essa manhã. Entenda. Essa palavra não nasce no meu coração. Ela nasce no coração de Deus. Amém. A demarcação do amor a quem pensa rigorosamente igual a mim não é amor. É apenas a manifestação do meu egoísmo. Eu me amo tanto que eu amo aquilo que expressa o que eu sou fora de mim. Não é amor. Isso é egoísmo. Então, quando eu quero ouvir da boca do outro a opinião que é minha. Dá a tua opinião aí. Gostei, te amo. Na verdade, você não ama a pessoa. Você ama a tua opinião na boca dela.
E a gente não foi chamado para isso. A gente não foi chamado para ser sommelier de opinião, juiz da causa. A gente foi chamado para ser servo, para amar. Ah, mas às vezes meu irmão fala uma besteira. E você em amor vai chamar, vai conversar. Não tem paciência. É dom do Espírito. Pede para Deus. Senhor, me capacita na luta. Que é isso aqui, me capacita. É Jesus que capacita. Você sozinho não consegue obedecer. Nem precisa. O Espírito te capacita para isso. Amém? Quanto ao mais, também somos encorajados a acudir os mais necessitados. O texto fala disso. Né? Ele fala no verso... Vou ler aqui para vocês. O verso... 17. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Eu estou bem, eu tenho tudo, meu irmão está passando dificuldade, cada um com suas lutas, né? Não foi chamado para isso. Por isso que eu falo que não existe uma dimensão política que dê contra o evangelho. Não tem. Porque se você olha mais para cá, não dá, porque rompe com o paradigma da propriedade, rompe com isso aqui da família, rompe com aquilo outro. E para cá é também individualismo extremo, cada um por si, selva de pedra. O evangelho não se enquadra nas filosofias desse mundo. Ele não encaixa, ele não encontra compatível, deu para entender? Tem gente que desenha Jesus ao seu modo. Não, Jesus é um socialista, não, Jesus é um liberal. Socialista por quê? Não, porque ele fala para repartir. Jesus multiplica, ele reparte. Um socialista. Aí o outro, não. Mas ele fala para dar de César o que é de César. Ele paga imposto, ele é um liberal. Cara, Jesus não se encaixa nessas definições. Para com esse negócio. Jesus é Jesus. Direita e esquerda é uma invenção do século XVIII. A gente está falando do século I. Jesus não está nem aí para isso, cara. Jesus está preocupado em ser servo. A própria Igreja Católica já entendeu isso antes. A Igreja Católica no século XIX bateu tanto para cá quanto para lá. Bateu em todo mundo. Do ponto de vista teórico mesmo, os escritos da Igreja Católica, eles falam, olha, essa visão política não serve por causa disso, 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 mas essa também não serve por causa disso, disso. Aí a gente tem uma sugestão que é essa aqui, que é baseada na caridade, que equilibra isso, isso. Ah, isso é perfeito, não sei se é perfeita, mas tem a consciência de que não tem padrão perfeito nesse mundo que compatibiliza com o Evangelho. Não tem, cara, não tem como você fazer isso, é um esforço hercúleo para nada. É inócuo, não vai dar resultado. Porque... no final das contas, se eu falo, não, cada um por si parará, como é que fica aqui? Meu irmão em necessidade, eu não faço nada. Se eu amo de verdade, a fome dele é a minha. Amém. Não tem como. Se eu amo de verdade, a dor dele é minha. A perda de um familiar dele é perda minha. Eu tenho que chorar junto, não tem como. Aí também não adianta ser bom. Não, mas Jesus é alegria. Irmão, fica quieto e chora. Não tenta, entendeu? Mudar o clima, o negócio, salvar. Não é High School Musical, você não tem que, sabe? Chegar dançando. Fica aí e chora, cara. Às vezes a gente tem que sentir essa dor um no outro. Amém. Sofrimento, cara. Faz parte da vida. Jesus chorou, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ficar tentando, sabe? Tentando desenhar uma vida cristã margarina. Não é, cara. Não é. Assim, é um negócio que tem dificuldade. A gente tem que estar uns com os outros aqui. Ah, não, mas isso aí tem gente que fala assim, isso é responsabilidade da igreja. A igreja tem que ajudar os necessitados. E a igreja é o quê? A igreja é uma instituição. Ela não existe a parte de pessoas. A igreja não é um ser que levanta, eu sou a igreja. E ela faz, distribui alimentos, cuida de gente. A igreja, entenda, fala com calma, a igreja não existe, você entende isso? A igreja é uma construção humana, quem existe é você. Você que existe. A igreja só é um veículo para a tua existência. Se ninguém usa a igreja para isso, ela não fará. A igreja não tem poder de sozinha ter autonomia existencial e fazer as coisas. É você que faz. Então a ideia de atribuir à instituição a fazer as coisas é o seu medinho de assumir a tua responsabilidade. É só o teu medinho gritando. Ah, não, é a instituição que tem que fazer. Se eu vejo meu irmão, ele não fala assim, se eu vejo meu irmão e eu não faço, como é que eu posso falar que eu amo a Deus? É bom lembrar que a igreja nada mais é do que o resultado do somatório da ação de pessoas. Com menos ações humanas, menos poder de ação institucional. A coisa é simples, desse jeito. Quanto mais gente na igreja fazendo, mais a igreja faz. Quanto menos gente na igreja fazendo, menos a igreja faz. Porque, ao cabo, a igreja é a reunião coletiva de pessoas imbuídas em servir a Deus. Nas mais diferentes formas, em culto e em ação social. Por isso que não, mas a igreja tem que doar arroz. É o seu arroz que vai ser doado, rapaz. Não é o arroz. A igreja não produz arroz. Né? É o teu arroz. Pega o teu arroz que está lá e traz.
É a tua roupa. Às vezes você tem dinheiro para comprar roupa nova. Eu não estou falando que você não possa vender roupa, mas às vezes você tem que estar sobrando dinheiro, está sobrando roupa. Doa essa roupa, cara. Não, mas um dia eu vou precisar. Você não vai precisar. Você engordou 10 quilos, você não vai voltar. Daí para frente é só para trás, né? Não dá. Nosso corpo muda, você tá com o ombro mais largo, aí tu quer usar roupa quando você era minhãozinho. Não dá, cara. Esse osso não volta. Você é grande e tudo bem. Você pode ficar magro, mas nunca vai caber. Pode ficar finíssimo, não vai caber porque o seu corpo mudou. Ah, não, mas eu vou usar. Não vai usar. Não vai usar. A gente tem que deixar de ser egoísta. Mas são as minhas coisas. As suas coisas são as coisas de Deus. Então elas são usadas para abençoar quem precisa. Tá sobrando. Aí também não é para dar coisa ruim. Aí eu vi um bicho no arroz. Isso é lixo. Ninguém tem que ficar recebendo lixo da tua parte, não. Dá direito. Aprende uma coisa aqui comigo aqui essa manhã. Quer dar presente? Dá bem dado. Não faz qualquer coisa, não. Melhor não dá. Eu sei que tem o ditado melhor feito que perfeito. Eu concordo. Mas também tem aquele, se for fazer uma coisa, faça o melhor. Tem aplicações contextuais diferentes. Você entende isso? Às vezes, eu não vou fazer nada. Não, faz alguma coisa, melhor que fazer nada. Mas já que está disposto a fazer, faz o melhor possível nas condições que você tem. Isso se chama capricho. Faz as coisas de modo caprichado. Pô, eu vou dar pro meu irmão um negócio que está bonitinho ainda, que eu usaria ainda, mas eu vou dar para ele porque eu não preciso mais. Pô, vou abençoar o irmão, vou pegar a igreja, o que a igreja precisa tal. Ah, tá juntando arroz, é óleo e tal, eu vou. Ah, não estou fazendo através da igreja, estou fazendo lá no meu trabalho. Amém, não tem problema nenhum. Mas assim, faça alguma coisa. Ah, não, eu amo todo mundo. Não ama nada. Você conversa. Quem fala que ama e não faz, não ama. Quem falou, Igor? João. Estava com Jesus assim. João falou isso. Não fui eu que falei. Foi João que andou com o mestre. Ele falou. Se você fala e não faz, tu é só boca. Aí eu recorro ao filósofo Gabriel Ferreira, meu primo. Falar até papagaio fala. Falar, o negócio é fazer. E por fim, nesse ponto, a falta de perdão é aprisionante. A gente falou de perdão agora há pouco. Se você não perdoar ou não aceitar o perdão, quem fica preso é você. Teu sentimento vai ficar cativo nisso aí. Tu só vai perder nessa. Quinto e último ponto. Fomos chamados para agir com poder. Verso 8 diz: Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Não apenas Deus desfaz a obra do diabo em nossas vidas, mas Ele também nos capacita a vivermos de modo a sermos instrumentos para o desmantelamento da sua ação na vida alheia. Em outras palavras, Deus não só desfaz a obra do diabo na tua vida, mas Ele quer te usar para desfazer na vida dos outros. Você é instrumento de Deus. Deus te salva para um grande propósito, para uma grande comissão. Há cristãos que infelizmente não entendem isso, são apenas reativos. O cristão reativo é o pior cristão que tem. O pior que não tem. Porque ele só reage, ele não age. Ele reage a uma pregação do evangelho, mas ele não evangeliza. Ele age como um advogado de Jesus, mas não apregou a Jesus. Então a questão dele parece ser muito mais vinculada a proteger a sua própria imagem do que a pregar o evangelho. É muito ruim isso. Eu vejo o problema, mas eu também não quero fazer parte da solução. É horrível. Você não faz nada, você só atrapalha. Você só incomoda, na verdade, né? Até a crítica é verdadeira, mas você não consegue fazer nada para ajudar. A gente não tem que ser só verbal com essas coisas não, meus irmãos. E outra, não, porque fulano faz errado, ciclano faz errado. A gente fica na internet tentando defender Jesus, né, do que as pessoas fazem de errado, porque as pessoas usam o nome de Jesus para fazer besteira, e a gente quer defender Jesus. Para de perder tempo, Jesus precisa de advogado não, meu querido. Jesus é teu advogado. Não precisa advogar para ele, não. Ele que te advoga para você. Você só prega ele. Ficar, não, mas Jesus é lindo, né? Jesus é lindo e cheiroso, né? Deixa lá e vai pregar, rapaz. Não, ficar defendendo, porque fulano, ciclano, esse falso profeta, tá, então qual é a profecia verdadeira? Tá bom, você indicou os falsos profetas, show de bola. Fizemos uma lista, agradecemos aqui, tá guardada. Qual é a mensagem, então? Só ser reativo não vai ajudar a mensagem a chegar. Reaja à mensagem e anuncie a verdadeira. Abre a boca para falar. Ah, não, mas isso aí é com outro. Que outro, rapaz? Como é que vão ouvir se não há quem pregue? Eu não trabalho contigo, não tenho emprego, eu não convivo com as pessoas que você convive, não.
Quem vai pregar para eles é você. Amém. Não venha atribuir essa responsabilidade a mim. Cada um com as suas indisposições. Faça o seu. Vai lá. Entendeu? Em algumas poucas gerações a gente conversava sobre isso, né? Em algumas poucas gerações você será esquecido. Ninguém vai lembrar de você. Ah, mas vou me achar chato. Ninguém vai lembrar de você daqui a 3 gerações. Ninguém vai lembrar. Aí, Igor. Ninguém vai lembrar. Infelizmente, meu querido. Se tu não escrever um livro de sucesso, ninguém vai lembrar. Me fala o nome do seu avô, mentalmente, né? Você fala assim, Joãozinho, tá? E do pai do seu avô, vulgo bisavô, Pedro, tá? E o avô do seu avô? Já acabou, ninguém lembra. Todos seremos esquecidos. Sabe onde trabalha essa temática? A Culpa é das Estrelas. Filme de adolescente que a Isabela me levou para ver no cinema, eu chorei que nem criança. Quando o rapaz morreu, aí já faz muito tempo, né? Não é mais spoiler. Quando o rapaz morreu, eu fiquei tão mal, eu falei assim, ele volta, né? Porque não é possível que você me trouxe para ver isso. O rapaz morre aqui no filme, é um absurdo. Eu ficar triste, eu fiquei, a Isabela assim, chorando normal, e eu debulhado em lágrimas. Naquele filme, o rapaz fala, ele fala, eu tenho medo de ser esquecido. Ele fala, oblivion, a palavra. Tenho medo do esquecimento. Cara, abraça esse medo, você vai ser esquecido. Abraça com força. Vive a tua vida ao máximo, porque ninguém vai lembrar mesmo. Ninguém vai lembrar. Vive ao máximo. Fala de Jesus, corre atrás, exercita a sua fé, seja intenso. Quer ajoelhar para tua mulher no mercado, ajoelha, ninguém liga. Ninguém vai lembrar que há 100 anos ninguém vai ter recordação disso. Faz. Esse medo nosso é o medo porque a gente acha que ninguém liga. Ninguém liga, você passa por 1000 pessoas por dia. Se eu te pedir para você descrever uma, você não sabe. Você não lembra, ninguém está nem aí. É nesses termos. Ninguém está nem aí. Então faça algo que de fato faça diferença na sua vida. E das pessoas. Prega o evangelho. Chega para elas e fala de Jesus para elas. Não fica preso, não. O que vão achar? Daqui a 100 anos ninguém vai achar nada. Não vai estar mais ninguém aqui. Agora, uma coisa é certa. Se você pregar o evangelho e as pessoas receberem, aquilo que você fez vai ecoar na eternidade. Amém. Ninguém vai lembrar aqui, mas ecoa na eternidade. E isso é mais importante, porque o nosso evangelho tem que ser pregado sem perda de tempo, com foco, com canalização dos nossos esforços, né? Porque a gente, às vezes, se preocupa muito mais com a nossa identidade humana. Não, eu sou crente, eu sou cristão, então eu tenho que defender a palavra cristão. Então quem fala mal de cristão, eu tenho que fazer, eu tenho que dar esses dados, eu tenho que mostrar. A gente está muito preocupado com uma identidade que morre. Essa identidade humana, cristão, como homem, morre. Aí a gente tem que estar mais preocupado com a identidade espiritual, eterna. A nossa identidade cristã pública não resolve as coisas. A nossa solução está na eternidade em Cristo. Aí a gente volta por isso do texto. A nossa esperança está no fato que nós veremos como Ele é. Não como a gente vê agora, como Ele é. Então nossa esperança está lá. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos, para terminar, nós precisamos entender que nossa esperança está no Senhor. Nós precisamos amar a Deus e não viver em pecado, porque amar a Deus é rejeitar o pecado. Nós precisamos encontrar plena aprovação em Cristo, mas não esperar das pessoas essa aprovação. Nós precisamos ter o nosso primeiro amor em Deus, para que Ele nos capacite a amar nossos irmãos, a perdoar nossos irmãos, a conviver nossos irmãos, a não achar que só nós somos virtuosos e eles têm defeitos, porque eles não estão vendo o que eu estou vendo. Nós precisamos pedir para Deus essa capacidade. Não adianta você ouvir falar assim, pensar, Igor, mas não tem esse mais, você tem que ajustar teu coração nesse sentido. E o quinto e último ponto, nós fomos chamados para agir com poder. Amém. Faça tudo que você pode nessa vida, ela acaba rápido, ela é muito, né, ela se desfaz em uma velocidade muito grande. Viva com intensidade para Deus, não fica preocupado em ficar preservando a sua identidade cristã, defendendo Jesus e reagindo só. Não seja reativo apenas, haja. Olha para as pessoas e entenda que existe uma identidade espiritual ali, e aquelas pessoas, elas têm uma eternidade. Isso tem que te mover de alguma maneira. Fala com as tuas palavras, fala com a tua vida, fala com as tuas ações, mas prega o evangelho de alguma maneira. Se preocupe com o futuro dessas pessoas, porque Jesus se preocupa. Você tem que se preocupar porque Jesus se preocupa. Amém?